Fala galera, tudo bem? Vamos aqui para nossa continuação nas aulas de arte, ok? Bom, deixa eu relembrar aqui a última aula de arte que nós inclusive fizemos. Um dos terceiros teve a oportunidade de ver a explicação no Zoom e depois eu fiz o vídeo também explicando, falando sobre cultura indígena. E a última aula, a atividade era a gente criar um desenho de grafia indígena, né? Utilizando aí linhas e formas, né? No espaço da ficha da atividade proposta, né? A continuação agora é a ficha que nós vamos usar hoje, a ficha de número 47. Ela continua falando um pouco ainda sobre cultura indígena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os artefatos, ok? Na aula passada falando sobre cultura indígena a gente focou mais sobre a pintura, né, e a cultura no geral. E hoje a gente vai falar sobre alguns artefatos, né, que são uma referência para a cultura indígena e principalmente para nós quando observamos esses artefatos. Então a primeira coisa, deixa eu explicar, é o que é um artefato, né? O que esse nome quer dizer. Artefato é um objeto que comprova um tipo ou gênero de cultura. Né? Desde a antiguidade se encontram artefatos enterrados, objetos que provam e mostram como essa cultura fazia as coisas, como elas comiam, como elas vestiam, como eram seus utensílios, e tudo isso está ligado ao artefato. Outra coisa importante falar sobre o artefato, seja ele indígena ou não, é que quem estuda o artefato é chamado de arqueólogo. É o arqueólogo, aquele mesmo que também desenterra as ossadas, os dinossauros e tal. O arqueólogo é quem estuda o artefato. E como ele estuda? Ele estuda a cultura de um povo através dos objetos. Então, para que um arqueólogo ele estude, por exemplo, a cultura indígena, ele precisa ter em mãos artefatos indígenas, ok? Então já ficou claro que artefatos são os objetos. Aqui na página de número 47, junto a um texto, nós temos diversos artefatos indígenas. Uma coisa interessante sobre os artefatos indígenas é que eles são completamente diferentes dos nossos dos dias atuais. Por quê? Porque todos eles passam por um processo que nós chamamos de processo artesanal. O que isso quer dizer, tio Elias? Isso quer dizer que todos eles são construídos com as próprias mãos e grande parte deles são feitos retirado algum tipo de produto da natureza, como por exemplo a madeira, folhas, palhas, entre outras coisas. Então, artefato indígena, ele é artesanal, porque é feito com as próprias mãos. Os artefatos indígenas, eles têm uma diversidade muito grande de fins, de formas para serem utilizados e por que foram feitos também, tá? Existem artefatos indígenas que têm uma ligação religiosa muito grande, existem artefatos indígenas que têm uma ligação de hierarquia de uma tribo, vou explicar também o que é isso. Existem artefatos indígenas que têm uma ligação com a beleza, a estética do dia a dia, em enfeitar o lugar. Existem artefatos que são para ser utilizados como utensílios do dia a dia, pratos, potes, entre outras coisas, camas para dormir, né, que são as chamadas esteiras, ou redes também eles fazem, balaios, que são cestos feitos de palha. E aqui na nossa página 47 nós temos vários exemplos disso. Eu falei aqui de hierarquia, o que isso quer dizer? Por exemplo, um dos artefatos mais famosos das tribos indígenas são os chamados cocares, né? Que podem ser feitos com penas, com penachos ou plumas. Tem diferença, tio? Tem. As plumas elas são menorzinhas e redondinhas, assim, menores e redondas, né? Já as penas, elas são esticadas e bem longas, todas essas de animais, de aves, né? Retirada de aves. Mas algumas usam outros tipos também de materiais, como também palha e alguns outros materiais retirados da natureza. Interessante que em algumas tribos, o artefato que é o cocar, esse penacho, né, que vai, aquele enfeite feito de penas ou plumas que vai na cabeça, ele pode ser utilizado
ou apenas pelo pajé, que é um líder religioso de uma tribo, ou ele pode ser utilizado pelo chefe, né, maior da tribo, ali, quem manda, né, o chamado cacique, né, que é o chefe maior da tribo, ou, às vezes, todos os homens de uma tribo utilizam também. Porém, às vezes, o cocar do pajé, que é o líder religioso, e do cacique, que é o líder, como se fosse o prefeito ou o presidente, enfim, o líder da tribo, eles têm uma estética diferente, uma aparência diferente, às vezes maior, às vezes com cores diferentes, confeccionados de maneira diferente, ok? Bom, eu vou fazer a leitura aqui muito breve dessa página e a gente já vai para a próxima página. Máscaras, artes em pedra, cestaria e plumária, cerâmica. Para o índio, o mais simples objeto usado no dia a dia deve ser feito com muito capricho e perfeição. Desse modo, os objetos são bonitos porque são bem feitos, apenas para a pura busca da beleza e não porque sejam obras de artes. Então, quando um indígena ele cria um objeto artesanal que é do seu dia a dia, que é religioso ou não, ele cria com muita beleza, mas nós chamamos de artefatos artísticos indígena. Porém, isso não quer dizer que foi criado para ser uma obra de arte, ok? Nem sempre o fim do objeto foi criado para ser uma obra de arte. Nós chamamos de artefato cultural ou artístico indígena porque nós conseguimos entender a cultura indígena através desse objeto, ok? Um outro objeto que é muito comum nas tribos indígenas são as máscaras. E as máscaras elas são muito icônicas, né? Se nós colocássemos a máscara com a representatividade da nossa cultura, nós falaríamos aí de super-heróis, de outras coisas que usam máscaras, né? Já os indígenas têm a máscara como parte muito forte de uma ligação ritualística e também como um artefato que mostra como se faz as coisas nessa tribo, ok? Eu já vou ler a página então, que é a próxima, de número 49, ficha 49, e ela diz assim, ó: as máscaras indígenas não representam o rosto real. Algumas tribos indígenas criam máscaras para festa, para afastar maus espíritos ou para danças e rituais. E agora nós temos a nossa atividade. Então nós já sabemos a função da máscara. A máscara não representa uma pessoa de verdade. Ela representa uma figuração, né? Algo para ser usado numa festa, algo para ser usado num ritual de algo que eles acreditam. E essa é a função principal da máscara dentro da cultura indígena. Outra coisa importante, as máscaras também são criadas com uma infinidade de materiais que eles retiram da natureza. Pode ser de madeira, pode ser de palha, pode ser de tecido, uma série de coisas que eles utilizam para fazer máscaras. Olha só, crie a sua arte indígena. Das artes indígenas das que você viu, escolha uma para você realizar. Você poderá usar os seguintes materiais: barbante, caixa de papelão, tesoura, tintas, semente, cola líquida, palha, penas, tipos diferentes de macarrão e etc. Se você escolheu fazer uma máscara, lembre-se de que sua máscara pode ter o formato que você quiser, mas ela tem que ser 3 vezes o tamanho do seu rosto, então tem que ser muito maior que o rosto. Normalmente as máscaras indígenas são assim. Faça o seu projeto aqui. Então, no campo ao lado que tem para desenhar, o objeto ou artefato indígena que você escolheu. Professor, eu escolhi um vaso. Então você vai desenhar, fazer o primeiro projeto do seu vaso, desenhou ali no espaço. E de alguma outra forma, com algum outro material, você vai recriar de maneira lúdica, física, palpável, né, que dá para pegar o seu objeto. Então você pode usar todos os materiais que a apostila aqui está nos dizendo na página 49 e dá para fazer muita coisa legal, hein? Muita coisa simples, não precisa sair para comprar nada. Usem materiais recicláveis, usem o papel, o papelão, a colagem e usem a criatividade de vocês, independente daquilo que você escolheu. Nós vimos muitos objetos ali, hein? Nós vimos cocar, nós vimos máscaras, nós vimos estátuas, né? Esculturas indígenas feitas em madeira, nós vimos ali vasos,
nós vimos utensílios feitos de palha, então dá para vocês usarem a criatividade, mas lembrando, aquilo que vocês forem criar de maneira lúdica, vocês primeiro desenhem aqui, façam o projeto de vocês. E outra coisa, assim que nós tivermos a oportunidade da nossa próxima aula ser no vídeo, ser a Zoom, vocês mostrem os artefatos que vocês criaram, ou então fotografem e coloquem no grupo, indicando que é para o tio Elias, para mim dar uma olhada nas atividades, como é que ficou o resultado. Ok? Então, um bom trabalho para vocês e até a próxima aula nós nos vemos. Abraço!